Bora, pessoal, então. O vídeo de hoje ele é especificamente para falar das corridas australianas do nosso site. Esse vídeo eu vou explicar um pouco cada bloco para que vocês consigam entender toda a estrutura do site junto nas corridas australianas, certo? Importante, as corridas australianas elas ocorrem a partir das 7, 8 horas da noite. Agora, o horário local aqui é 18h28, então eu não vou ter uma corrida ao vivo para demonstrar. Vai ter outros vídeos durante esse ano e aí eu vou trabalhar com as corridas ao vivo. Hoje eu vou falar especificamente sobre as corridas australianas e provavelmente falaremos em outros vídeos novamente. Hoje eu vou falar sobre a Dinton, a primeira corrida aqui da minha lista. Vamos lá, eu vou explicar um pouco os blocos aqui. A Dinton começa então pelos blocos, os dados da corrida, aí vem a Odd Checker, trazendo os dados atuais lá da Odd Checker. A Odd Checker é o site que faz a computação, né, a tabulação das odds de mais de uma casa de aposta. O MGN médio é a distância em que o galgo ficou do primeiro colocado. Nós, até cá, usamos muito essa informação para definir se o galgo é competidor. TPAU é o rating, né? a nota de 0 a 100 que os especialistas deram a esse galgo. Então, aqui fica em ordem também do melhor, o 2 é o melhor e o 10 é o pior, certo? Abaixo tem um link para assistir a corrida, onde vocês vão ter acesso ao canal da Sky 1 e 2. Próximo bloco. Vai sem vencer o bloco participantes. Né? Então, esse é o bloco participantes. Ele vai trazer para vocês o nome do participante, o treinador dele e a trap dele. Ao lado, tá, tem uma informação bem importante que poucos usam, ó, que é o destacar. Eu uso em todas as minhas análises. Eu clico no galgo que eu quero analisar e ele demarca no site inteiro aquele galgo para eu analisar. Então, nesse exemplo aqui, eu vou marcar o 2, ó, porque é o galgo que tem melhor destaque junto ao rating. Uma coisa engraçada que esse 2 não tem dados. Ó. Notem que esse 2 é a primeira corrida oficial dele. Gente, o Michael, mas ele significa que ele nunca correu? Claro que não, né? Significa que é a primeira corrida de categoria dele, certo? Primeira corrida dele de categoria. Então, vamos lá. Eu vou marcar, então, pegar um galgo que tenha dados, informação 1 e o 4, então. Ó, marquei o 1 e o 4, beleza. Ele demarca em todo o site, imaginando que abriu um AVB 1 e 4. Um pouco difícil pela colocação deles no rating. Provavelmente abriria, por exemplo, um 3 e 5. Então, vamos lá. 3 e 5. Ó. 3 e 5. Ele marca em todo o site para mim o 3 e o 5. O 2 ainda ficou marcado. Deixa eu desmarcar ele aqui. Ó, desmarquei. Então, ficou marcado o 3 e o 5. Vamos agora, próximo bloco. Posição na curva. Em corridas retas, obviamente que ele não deve ser considerado. É o efeito da gravidade no corpo do animal na curva. Ou seja, o peso dele influenciando ele na curva. Então, aqui vocês têm a seta. E se vocês clicarem no lado, tem um balãozinho explicando, ó. Se vocês clicarem nesse balãozinho aqui, ó, ele vai abrir uma telinha por cima explicando o que é curva fechada, curva aberta e sendo jogado para fora pelo próprio corpo, né? Então, mostra o bloquinho. Próximo item, BRT, o melhor tempo do galgo nesta distância. Né? Se ele é um galgo novo, obviamente que ele não vai estar aqui. Exemplo do 2 que não está aqui. Posição na primeira band é a reflexão do primeiro bloco. Aqui, quem chegará na primeira band primeiro. Último tempo, penúltimo tempo, antepenúltimo tempo e médio. Básico de todo o site, certo? O peso dele, o TP, que é o tempo provável. Exemplo, se o galgo correu uma distância diferente na corrida anterior e vai correr agora, vocês podem se basear pelo TP, que é o tempo provável dele. Última velocidade, velocidade média. Eu uso muito esses dois blocos, porque define se o galgo é um galgo veloz. Posição final média, né? Qual é a posição média dele. Histórico de posição, notem que os galgos que estão nessa corrida são bem ruinzinhos, né? Essa até justifica também a categoria deles. Recuperação perde, ganha posição, né, até o final da corrida. Uma corrida curta eu não uso muito, esse item como influência. Dia sem correr, Maicon, o 4 está com 21 dias sem correr. E aí,
Cara, isso não quer dizer nada, porque parado ele não fica. Tá? Exemplo, tem galgo que fica 170 dias e volta para back. Por quê? Porque o treinador, o próprio canil, jamais vai deixar um galgo tanto tempo parado. E jamais vai deixar ele parado, sem fazer nada, sem trabalhar, sem nada. É muito provável que ele treinou muito durante esse tempo aí, né? TPAU, que é o rating, né? Como eu expliquei antes. O MGN médio, eu sempre uso o MGN sendo um dos principais itens da minha análise. Define se ele é um galgo competidor. E as categorias? Vai ter vídeos durante o ano falando só sobre categoria, porque as categorias australianas, da Austrália e da Nova Zelândia são uma bagunça. Depende do distrito, depende bastante se ele fez um bom resultado, ele sobe ou desce. Mas a gente vai ter um vídeo especificamente falando só sobre isso. Panorama e comportamento, que é o quê? É tudo que vocês viram acima na posição horizontal, aí sem os dados, para vocês visualizarem quem está na frente. Notem que o 7 está muito na frente no comportamento, 4 e 3 está muito na frente, 4 e 3 muito na frente no panorama. Mais para baixo eu posso fazer um AVB, 1 e 4, seguindo a nossa análise de cima lá, e ele vai fazer uma comparação. Notem que é quando não tem, não fechando 100%, significa que faltam dados para fazer a análise. Aí eu costumo não entrar, tá? Mas vamos imaginar que mesmo assim eu quero fazer uma análise, aí eu vou para o card e faço uma análise do card comparando os dados deles. Né? Então, nesse caso aqui, são dois galgos péssimos. Né? Mais para baixo vocês têm os cards, né? Lembrando que aqui é dividido em dois blocos. O bloco do card, que é o bloco de cima, e o bloco do resumo da vida dele nas traps, né? Notem que o 1, o 1 não venceu ainda, e o 4 não venceu nenhuma vez. São galgos realmente muito ruins. Certo? Importante comentar com vocês sobre as corridas australianas, tá? Elas ocorrem à noite, as transmissões tem o vídeo aqui para vocês assistirem, né? O que mais precisaria falar? Enfim, importante mesmo, eu analiso esses 4 blocos aqui, ó, para minhas análises. Eu analiso esses 4 blocos aqui, ó, né? Bastante eu uso ele. Velocidade média, última velocidade, MGN médio e TPAU. O TPAU rating, né, que é a nota dos especialistas australianos. Certo? Acredito que seja isso. Vou encerrar até esse vídeo para ele não ficar muito extenso, né? Já está em 7 minutos. Teremos outros vídeos aí falando sobre as australianas, talvez até analisando o vídeo, vendo uma corrida e depois analisando como foi o comportamento do galgo na corrida, comparando com o site. Certo, Tito? Abraço para todo mundo e até mais.